Pessoal, boa noite. Eu me chamo Lucas Flores, eu sou advogado e quero dar dicas para você nessa série de vídeos sobre as leis e medidas provisórias que o governo federal ele vem adotando, ou seja, que ele já publicou e vem diariamente publicando a cada semana para conter os efeitos do coronavírus no Brasil e conseguirmos vencer esse ciclo melhor dizendo, esse estado de calamidade pública que nos encontramos. Para isso, nesse primeiro vídeo, eu quero falar para você sobre a Lei 13.979. Mais especificamente, essa lei é conhecida como Lei da Quarentena. Como assim? Ela prevê diversas medidas para o enfrentamento da pandemia. E dentre elas eu quero destacar para vocês o isolamento, a quarentena, a restrição temporária de portos, aeroportos, também as rodovias e a possibilidade de requisição de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas. Mas nesse caso, a lei também garante que haja o pagamento de uma indenização posterior no caso, ao fim da pandemia, ao fim desse estado de calamidade pública que estamos enfrentando. Então, nesse caso, a lei estabelece que haja uma indenização, mas é apenas para esse caso de uso de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas, certo? Então, o objetivo da lei, o objetivo maior dela, é justamente evitar a propagação da doença, que hoje está em todos os lugares pelo Brasil, não é verdade? É importante destacar a diferença que existe entre quarentena e isolamento. Sim, existe uma diferença entre quarentena e isolamento. E qual é? A quarentena ela é uma restrição de atividades ou separação de pessoas que são suspeitas apenas de contaminação daquelas pessoas que não estejam doentes. Também podemos ver no meio dos animais, meio de transporte, mercadorias, qualquer outro caso que haja uma suspeita de contaminação. Nesse caso, nós estamos falando da quarentena. Mas o objetivo, então, é evitar uma possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Nesse caso, que nós estamos passando, mais especificamente falando. Já o isolamento, ele é uma medida de separação de doentes ou contaminados de outras pessoas que não tenham nada. Ou seja, o objetivo do isolamento é justamente evitar a contaminação ou a propagação do vírus, e nesse caso, o coronavírus. Para finalizar, eu quero deixar duas últimas questões para vocês. A primeira delas é que infringir uma determinação do poder público voltada ao impedimento da propagação do coronavírus, nesse caso específico, é sim considerado crime, com previsão inclusive no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Claro, só lembrando, não específico ao coronavírus, mas qualquer ato que você cometa contra ditames de saúde pública. Nesse caso, pode ocasionar inclusive pena de prisão. Sim, pode ser preso por isso, sim. Uma segunda questão que eu quero deixar é que nós precisamos juntos, enquanto cidadãos, colaborarmos para que essa doença séria ela não atinja patamares elevados de contaminação e de mortalidade em todo o nosso país. Ou seja, hoje, mais do que nunca, precisamos de uma sociedade conscientizada e empenhada em tentar resolver esse problema gravíssimo que nos acomete, sobretudo tomando precauções particulares, como o uso de máscara, álcool em gel, lavar frequentemente as mãos com água corrente e sabão, não frequentar lugares com aglomeração de pessoas. Só assim nós conseguiremos barrar a proliferação desta lastimável pandemia que nos acomete, certo?